Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para um novo estudo da obra A Decisão. Cristos planetários se reúnem para definir o futuro espiritual da Terra. Recebam o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos mais uma vez. E aí, Samuel, tudo bom? Tudo ótimo. Desejando aí muita paz no coração de todos. Então, gente, esse livro, publicado pela editora do FOU, é da psicografia de Samuel Gomes, autoria espiritual de André Luiz e Chico Xavier. E narra para nós um encontro que ocorreu nas esferas superiores da Terra entre Jesus e outros cristos planetários do nosso sistema solar para tomadas de decisão no final desse período de 50 anos da moratória concedida por Jesus à Terra na época em que o homem pisou na Lua, em 1969. Então nós estamos aí já correndo o último ano dessa moratória. Jesus apostou na capacidade da humanidade de executar uma regeneração sem uma terceira guerra mundial e, ao que tudo indica pelas obras de André Luiz, nós já estamos atingindo esse objetivo, não é mesmo, Samuel? Muito bem. É por 50 aí. anos aí de expectativa e nós estamos conseguindo atender. Bom, então vamos lá. No programa de hoje nós vamos estar estudando o capítulo 17, que trata da aferição de valores que está ocorrendo nesse momento em que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações e passa a ser de regeneração. Como sempre, eu vou ler aqui as perguntas que estão sendo apresentadas num debate. Esse encontro que ocorreu no plano espiritual, ele durou muitos dias. E o Chico Xavier vai trazendo, pontuando alguns encontros, alguns estudos específicos e trazendo algumas perguntas que ocorreram ao longo desses estudos. Então hoje nós vamos iniciar o nosso programa com a seguinte pergunta, Samuel. Levando-se em consideração a condição geral do orbe, que mais se assemelha a uma escola primária de almas, na qual a maioria dos espíritos está bem longe de uma condição regeneradora e até apresenta características opostas, que espíritos ficarão na Terra? Novamente, é Asclépios quem busca os recursos para a resposta e apresenta. Verifiquemos o aprendizado trazido nos seguintes versículos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 1 Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 a 15. Samuel, olha que eu já li, já estudei, já revisei a obra e vou precisar de fazer muita pergunta. Então vamos devagarinho, passo a passo, porque o capítulo ele é muito rico de informações. Então eu vou ler um parágrafo de cada vez e naquele parágrafo você vai esclarecendo para a gente, ok? Então vamos lá. Nestes dias de aferição de valores espirituais, podemos separar os espíritos ainda envolvidos no mal em dois grandes grupos. O primeiro é o grupo dos espíritos que estão extremamente vinculados ao mal. Os mortos grandes, que estão impossibilitados de continuar na Terra. E o segundo é dos espíritos que não estão tão presos ao mal. Mortos pequenos, que apesar de agirem em oposição a esse mesmo bem, estão enquadrados em pequenas mortes perante a própria consciência e são capazes de avaliar
a proporção de suas ações. Então já tem dois grupos aí, que é bem evidenciados. Os que são mortos na própria consciência por se encontrarem endurecidos, vinculados à maldade, né? Que coordenam as atividades do mal na Terra e que muitas vezes criaram as experiências de engrandecimento das almas que precisavam purificar. Esses provavelmente não vão continuar, apesar de serem instrumentos do bem, porque o mal nem sempre é mal. Do próprio mal há sempre um assertivo para o bem. Esses companheiros, eles foram os elementos de aferição de valores e muitos de nós mesmos que estamos hoje resgatando, quantos deles agiram sobre nós para que nós merecêssemos a transformação que nós estamos tentando fazer. Né? Mas infelizmente, pelo grau de dureza espiritual, esses companheiros eles não continuarão na Terra. Agora, dos que têm uma consciência de culpa e são pequenos, são os maus, mas não são tão grandes como aqueles, então aí vai ter uma gradação diferenciada representando toda essa simbologia que está descrita no versículo que o Asclepios falou. Então, quantos espíritos existem? Né? O próprio plano espiritual é inferior, ele é distribuído por camadas. Existem aqueles companheiros, por exemplo, os suicidas, existem grau diversificado de consciência no erro e que também serão avaliados aqueles que estão semi-acordados, semi-despertos, os que estão ainda mais voltados ao mal, ainda presos ao mal. Então vai ter que fazer uma avaliação geral desse grupo de espíritos aí. A minha pergunta seria, dentro desses dois grupos, todos serão degradados ou existe a possibilidade de, nesses mortos pequenos ou desses que não são tão maus, alguns permanecerem aqui? Então, alguns permanecerão se tiverem condições, se quiserem. Porque aí também, não é igual a gente falou, né? O exílio não está relacionado apenas à perspectiva da característica de ser exilado. Um espírito desse ele pode ter condições de ficar no planeta, mas não quer ficar no planeta. Alguns corações que ele gosta, está lá, eu não, vou junto com eles lá, eu vou fazer o possível para ajudar eles. Então, leva-se em consideração também essa postura, mas pode ser que escolha deles. Num padrão generalizado, eles tenham condições de ser trabalhados no planeta para continuarem. Mesmo porque esse primeiro estágio de transição, a generalidade de nossos espíritos, elas também têm raízes no mal. Então, nós não somos muito diferentes desses espíritos. Verdade, né? verdade. Porque generalizadamente, a experiência de mundo de prova e expiação, ele traz uma gradação de conquistas, mas num barco geral, a maioria tem condições de dar o salto de crescimento. Mas aí depende de outros elementos que inserem no meio para a gente ver o que vai ser feito nesse aspecto. É interessante você comentar isso, Samuel, porque eu me lembrei de um caso que aconteceu há muitos anos aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos um morador de rua, ele era bastante exótico e muito conhecido porque ele morava debaixo de um viaduto em que transitavam muitas pessoas indo de várias regiões de Belo Horizonte uma para outra. E todo mundo via ali naquele descampado, naquela grama, daquele viaduto, e em um certo momento alguém se compadeceu da realidade dele, intercedeu em favor dele e o colocou para viver num abrigo. E aí isso foi largamente noticiado, as mídias deram um enfoque muito grande, não só ele como outros também foram recolhidos e ele passou um tempo fora da região dele ali. Mas só que depois ele voltou para a rua. E aquilo gerou O que aconteceu, né? O que aconteceu? Será que ele foi despejado do abrigo? Será que o auxílio acabou? E a própria mídia foi atrás para buscar esclarecer o que estava acontecendo e descobriu-se que ele não quis continuar morando no abrigo. Para ele ter uma alimentação regular, ter que tomar banho todo dia, ter que seguir certas normas do abrigo, foi muito difícil. Ele preferiu a liberdade de morar na rua. Seria esse o caso que você está falando? Alguns grupos de espíritos realmente não dão conta não vão querer ficar numa terra regenerada. Eles são exilados por constrangimento. Eles são porque optam por isso. Eles optam para que eles possam continuar
Até porque muitos dos vínculos espirituais deles estão lá. Então eles, não, vamos lá, eu não dou conta ainda, vou, né? Então vamos embora, vamos para outro lugar. Até porque a gente olha isso, mas para os espíritos, as distâncias, quando a gente, o peso para quem é exilado é uma coisa. Os espíritos que vão continuar no planeta, a ação de poderem viajar fora do planeta Terra já abre espaço para que esses vínculos não sejam cortados de forma abrupta. E eles podem visitar, então abre um leque muito grande de possibilidades nesse sentido, até porque muitos de nós mesmo falam assim, eu vou ter que dar uma missãozinha para mim lá, vem como missionário. Deixa eu lá fazer uma visitinha. Uma ajudadinha, o que eu posso ajudar, e assim vai. Ô, gente, isso é muito interessante que o Samuel está comentando aqui, porque quem leu aquele livro Renúncia, você leu esse livro, Renúncia? Isso. A Alcione, ela habita Sírios. Isso. Uma esfera muito elevada espiritualmente falando. E de repente lá, não sei para quando, no século passado, um vínculo afetivo dela, que é o Carlos, ele está realizando uma reencarnação decisiva para ele aqui na Terra. E ela toma conhecimento e fala, não, eu vou reencarnar lá na Terra, para poder ajudá-lo a sair vitorioso nessa existência. A história acontece ali por volta da Idade Média, mais ou menos, e quem psicografou esse livro, Renúncia, foi Chico Xavier. Então o instrutor dela vira para ela e fala, olha, cuidado, porque você saindo daqui, estando encarnada lá, você vai estar submetida às injunções da Terra e corre risco de fracassar. Sério? Olha para vocês verem, isso que o Samuel está comentando aqui, já foi narrado. E olha o detalhe disso, né? Sírios, os espíritos de Sírios foram exilados de Capela. E os de Capela veio para a Terra. O espírito de Sírios, por ter vindo com Carlos, ele já foi exilado 2 vezes, porque ele foi exilado de Capela. De Sírios para Capela e de Capela para cá. Você vê, então, essa transição, ela não é muito fechada. Linear também, matemática, e os espíritos de Sírios, muitos deles foram para a Capela, ajudar a Capela e está ajudando a Terra. Você vê que não é uma distância tão grande assim, né? E que o apoio mútuo acontece. E a gente Alcione de Sírios, com a qualidade espiritual de Sírios, não é assim? Com a qualidade espiritual de Sírios, vindo para a Terra, quanta grandeza, quanta coisa boa. Né? A gente vai perdendo um pouco dessa visão dolorosa e sofrida em torno do degredo interplanetário. Eu acho que essas obras estão colaborando para isso, né, Samuel? Porque falava assim, nossa, degradado planetário. Eu ficava numa tristeza danada. Ainda estou meio, viu? Ainda não tô... Se eu for degradada, eu vou meio revoltada. Eu vou dar trabalho por lá. Mas vamos embora. Samuel, veja bem. Na passagem acima, o mar simboliza o ambiente da matéria. E o além, o plano espiritual. A morte significa todo o conjunto de ações contrárias à consciência, que é baseada no bem. Estar no inferno é sentir o efeito do mal em si. A segunda morte significa o extermínio do mal em nós. E o lago de fogo, o conjunto das experiências transformadoras e educadoras. Quer que eu leia de novo? É muito detalhe, né? Vou ler de novo. Vou ler para você lembrar, Samuel. Samuel já esqueceu, gente, o que ele psicografou. Então vamos lá. Detalhes profundos, né? Na passagem acima, o mar simboliza o ambiente da matéria. Então mar é o plano físico. O além é o plano espiritual. Então mar e além, plano físico e plano material. Espiritual. Plano espiritual. A morte significa todo o conjunto de ações contrárias à consciência, que é baseada no bem. Ok? Estar no inferno é sentir o efeito do mal em si. A segunda morte significa o extermínio do mal em nós. E o lago de fogo, o conjunto das experiências transformadoras e educadoras. Então nós vamos perceber aqui o que, Samuel? Que o que nós estamos entendendo como morte e inferno, na verdade são experiências
redentoras de recuperação espiritual para o nosso espírito. Isso mesmo, porque nós somos espíritos que aprendemos errando, acertando, errando, acertando. Quando nós estamos transitando entre o efeito do erro, que é a sensação infernal, que é a cobrança da consciência, né? Que é um efeito de natural elaboração interna para que a gente possa modificar, né? Então, ao grau de espíritos que estão passando por essa transição de reavaliação de valores, todos nós vamos passar por essas mudanças, né? Assim, agora a segunda morte é porque nós vamos realmente passar por um processo de limpeza dos padrões característicos de mundo de provas e expiações, principalmente ligados ao mal. Essas características não vão estar no mundo de regeneração. Então eu vou passar por uma segunda morte que é a morte do homem velho. As características do homem velho com cara de bicho, que é a morte do homem velho ligada à animalidade. O diabo e o demônio vai ter que ter um outro tipo de... na regeneração terá o mal? Terá, mas é um mal que não tem essas características tão é o animal doméstico. É o animal domesticado. Nós teremos nossas imperfeições, mas imperfeições que vai ser mais fácil de ser trabalhada. A raiz do mal é que não vai ter mais dentro do nosso padrão de mundo de regeneração. Esse mal tão acedo, tão arraigado, tão brutal. Porque representa os fins dos tempos. Fins dos tempos o quê? Fins dos tempos do mal extremo. Fim dos tempos da animalidade perversa, animalizada mesmo, aquela característica de urso, leão, tigre, né? Realmente aqueles animais predadores. Isso, vai ter que ser realmente os bois, as vacas, estão ditos no Evangelho. Os gatos, os cachorros, as galinhas. Os cachorrinhos que comem do resto da... Que cai da mesa de seus senhores, por aí então, afora. Expressões de animalidade, mas mais suscetíveis de transformação moral. Muito bem. Então, e o lago da transformação, por quê? Se antes era um rio, um mar, cujo nível de reencarnações, porque ele falou no início que a água é a representação desse processo de reencarnação no mundo físico, não é assim? Então, de mar vai passar para lago. Lago estreitando como se fosse o símbolo do Rio Jordão. Então, aqui, ó, vamos pensar, de mar passa para rio, de rio passa para lago. Isso. É uma gradação a nível de reencarnações nessas experiências. Tanto é que a gente vê, por exemplo, Moisés atravessando o Mar Vermelho. Imagina aquele tipo de espírito rústico que precisa de quantas reencarnações? Várias, uma atrás da outra. Isso, então é aquela um mar de reencarnações. Que fundamenta as bases, né? Assim, aí depois nós vemos João Batista no Rio Jordão, já representando reencarnações baseadas na lei de causa e efeito, onde você sofre as consequências, baseando nos princípios da justiça, para que a gente pudesse caminhar em direção aos lagos. Lago de Genezaré, lago, né? Quantos lagos Jesus apresentava ali? Né? Que aquelas reencarnações mais retificadoras, mais acertadoras. É o que nós vamos ter. Estamos vivendo a partir de agora. Agora nós vamos entrar nos lagos, né? Porque até no dia que nós tivermos condições espirituais como Jesus, de não ter necessidades reencarnatórias, então nós andamos sobre as águas, que é o caso do Espírito de Jesus. Mas nós ainda vamos ter que nascer nas águas. E tem muita água para rodar debaixo da ponte. Vamos ter que voltar. Vai ter que correr muita água ainda, Isso. né? Vamos caminhar um pouquinho aqui, né? Haverá aqueles que, ao abraçar o compromisso com a sua renovação moral e com o trabalho do bem, terão acesso ao livro da vida, a própria consciência, e precisarão se responsabilizar pelas coisas que escreveram na própria intimidade, por meio de suas obras e estados de alma, gama de seus sentimentos e emoções. Como é que é isso aqui, Samuel? É o caso nós fizemos no programa passado, né? Que nós falamos daqueles espíritos que são reaproveitados para ajudarem o resgate espiritual das regiões inferiores. Então, eles vão ter que reaver o comportamento, o que pode ser feito. E agora vocês vão ter acesso à perspectiva da consciência para acertar mais. Né? Vão aprender a ler o livro da vida da consciência mais iluminada. Porque nós sabemos ler o livro da vida retratado aos erros, às angústias, às dores que nós causamos. Né? Hoje é muito rápido. Você comete uma ação abrupta, vem uma cobrança na consciência, já vem uma reflexão. É muito rápido. O tempo do despertamento é menor. As insinuações do livro da vida, elas vêm no nível de cobrança. Vai chegar uma hora que eu não preciso mais da cobrança. Por que não ter acesso ao livro da vida sob a perspectiva de uma consciência assertiva?
É o que nós vamos fazer. E esses companheiros vão ter essas oportunidades de reavaliação dos valores cometidos para que possa caminhar de uma forma mais reajustáveis, né? Olha bem, passarão pela ferição de valores, estando no mar das existências materiais e em processos reencarnatórios, com o objetivo de recolher de suas lutas as experiências mais elevadas, principalmente aqueles que já estiverem marcados pela morte consciencial. Lembrando aqui que morte consciencial é a morte retratada sob a consciência de que errou, né? Está ciente do erro. Uma coisa é uma pessoa que erra. Eu não posso julgar, por exemplo, um canibal da tribo que mata para alimentar, né? Quando ele não tem consciência daquilo que está fazendo. Então é uma morte inconsciente, né? Agora, todos nós já somos mortos, mas mortos com a consciência do erro passado. Então é essa morte que nós estamos tratando dela aqui. Isso aí. E os que estiverem aptos a continuar no orbe, passarão pelo lago do fogo, representado pelas reencarnações superiores, nas quais o processo de renascimento sofrerá mudanças, uma vez que não serão tantas quantas as do mundo de provas e expiações, já que o nível de desenvolvimento de cada um será maior. Isso mesmo, são reencarnações mais qualitativas, né? Quando a gente está no nível de provas e expiações, são quantidades de reencarnações, uma quantidade maior de reencarnações, proporcionando o despertar da consciência. Quando você reencarna no mundo de regeneração, você tem uma reencarnação qualitativa. Você aproveita bem as reencarnações. Quanto mais você aproveita, porque o mundo de regeneração é um mundo de transição entre mundos materiais e mundos espirituais. Esses lagos vão favorecer muito a nossa proximidade para o mundo ditoso, que é um mundo que provavelmente há muito pouco erro, há muito pouco sofrimento, assim, culpa. Como é um mundo ditoso, você vive muito feliz, imagina a dinâmica de reencarnações nesses planetas. A qualidade de crescimento dentro deles é muito grande. Né? É interessante você comentar isso, Samuel, porque assim, o nosso conceito do que está por vir, ele é ainda muito abstrato. Isso. Porque se você fala de mundo primitivo, ele está bem formatado na minha mente. Bem claro. Se a gente pensa no mundo de provas e expiações, está claro para nós que é o que nós estamos vivendo já há muito tempo. Isso. Quando fala em mundo de regeneração, a gente começa a delinear uma coisa mais no campo do imaginário. Isso. Aonde o mal sobrepuja o bem, aonde haja mais fraternidade, aonde já haja mais ética, mais sinceridade. Mas a nível de mundo de regeneração ainda nós temos uma grande ideia, porque nós já temos contato com as colônias espirituais. A colônia Nosso Lar é o reflexo do mundo de regeneração e seu início, onde nós vamos ter que sedimentar a estrutura de vivência, igualzinho muito acontece bom, lá. Muito bom. Mas boa você olha referência. para o nosso lar, é uma terra muito melhorada, mas é uma terra melhorada, não retrata ainda. Mas mesmo assim, para vocês verem, o mundo ditoso... Já tem câmara de regeneração. O mundo ditoso é o nosso, é o plano espiritual da mãe do André Luiz, da mãe do Chico Xavier, que estão... Onde está a colônia Alvorada Nova. Aí é mundo ditoso. Mas a gente está falando de regeneração, nós estamos falando da colônia Nosso Lar. Quando a gente lê a colônia Nosso Lar, o grau de padrões de trabalho no bem é muito grande, a harmonia entre as pessoas é muito grande. O respeito, tudo mais. Mas ele está cheio de enfermo lá também. E aí é onde nós vamos ter que ajudar aqueles companheiros e nós mesmos a limpar a sujeira do passado, para que a gente possa, aos poucos, transitar para o mundo ditoso. É interessante você falar isso, porque aí agora a gente já fica com uma referência mais positiva. Isso é mais real. Porque a gente fala em mundo de regeneração como se fosse algo... Não, é uma coisa... É a terra melhorada. É lógico que o Nosso Lar, por ser um plano espiritual próximo da terra, é o processo inicial da regeneração até que a gente viva daquele jeito ali. Ainda é regeneração aquilo ali. É verdade. Até as coisas fundamentarem, conquistarem, né? Tanto é que lá, no Nosso Lar, não recebe espíritos das trevas. É Eles verdade. pegam espíritos do umbral. É verdade. Quem pega espírito das trevas são os postos de socorro dentro do próprio treva. É verdade. Então, ali já há um filtro de qualidade já não permitindo. Mas nosso tempo esgotou, nós estamos fechando o segundo programa aí, né? Nossas reflexões, desejando muita paz no coração de todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Até o próximo programa.